Rapaz, que história é essa, hein? Anderson Talisca no Bahia? Ô Ricardo, explica pro torcedor aí, tricolor, o que é que tá acontecendo? Ô Márcio, vamos com calma, não é exatamente isso aí. Eu vou explicar cada detalhezinho sobre Talisca no Bahia. Mas antes da gente conversar sobre isso, pedir aí pro pessoal se inscrever no canal, né? Ativar o sininho também, ativar as notificações para estar sempre recebendo os nossos vídeos e também deixar o like, que é muito importante pro nosso trabalho, né, Márcio? Pro CT da bola. Mas então, questão de Anderson Talisca no Bahia, vamos falar já. Mas antes, bora reagir a esse vídeo aí que a gente achou bem interessante, né? Pode dar o play aí, Pode Sim. dar. Um pequeno grupo foi muito discreto, tentou ensaiar uma vaia. Quando o grupo dos de sempre tentou ensaiar a vaia, a imensa torcida aplaudiu encobrindo a vaia. Ao anunciar a saída do Cauli, ele sim foi vaiado por esse pequeno grupo de torcedores, que é a turma da corneta de sempre. Então não foi a maioria? Não, foi um grupo muito pequeno mesmo. Eu tava no estádio, foi muito pequeno. Ele jogou muito bem. Jogou bem, pequeno, inclusive, né? A torcida acho que espera um pouco mais dele, quer que ele faça aquele drible milagroso, quer que faça gol, quer que dê assistência. Para mim, é um movimento orquestrado que já tá chato, tá sem sentido. Você quer pegar no pé de alguém, a verdade é essa. Não, tá chato, tá sem sentido. Alguém quer, não sei quem, também não me interessa, quero que vá pro raio, que parta, quer porque quer que Cauli vá pro banco. Nelson, dos grandes treinadores, tá? O craque é o craque, irmão. O craque é o craque. O craque em campo faz diferença. E ele jogou bem ontem. Fez um bom jogo. Movimentou rápido, fez o jogo correr, errou pouco, joga numa zona que é mais pressionada, mas ele tá ali no cangote dele, Gregor e Marlon Freitas. E o Botafogo já sabia disso. E ele apareceu muitas vezes. Ele fez um bom jogo. Foi lépido, foi solto, perdeu bolas, porque imagine se o meia do Botafogo não fosse desarmado pelos jogadores do Bahia. Tomava 4 ou 5, né? A maioria das bolas, o meio-campo do Bahia rouba, a defesa rouba, e você não consegue finalizar. O Cauli não fez ontem um jogo ruim. Para mim, ele fez um jogo bom, com alguns insights até de muito bom. Oscilou dentro do jogo, mas fez uma boa partida, sim. Houve jogos que ele não fez uma boa atuação. Mas ontem ele fez uma boa atuação. Algumas coisas que parece que há de eterno, Fábio. Tá? Por exemplo, eu já critiquei o Canu. Eu não tenho como criticar nas últimas partidas. Porque ele tem feito bons jogos. Seria ridículo da minha parte ficar dizendo que o cara foi um AM, sendo que ele está fazendo bons jogos. A mesma coisa é esse grupo que fica nas redes sociais e no estádio pichando o Cauli. Porque eu não sei, amando de quem eu não sei, com interesse de quem eu não sei, porque o cara é um patrimônio do clube. Tem contrato com o clube de mais 4 anos. Ficar nessa daí, eu acho que é burrice. Tá? Eu acho que é burrice. O Cauli, como você disse, fez um bom jogo. Tá? Bom jogo. Do ponto de vista de média, ele tem estado na média. Não é a média do Cauli, que ele botou um sarrafo muito alto. Mas na média dos meios do Campeonato Brasileiro, ele tem ido bem. E é isso que o torcedor tem que entender, principalmente os orquestradores da corneta. Muita gente aqui no chat falando do Lúcio, falando que ele já tá pedindo passagem, que merece ser titular. Inclusive o Rogério Ceni falou, né, respondeu sobre isso. Tem da Latam, tem da Gol, tem da Azul. Se quiser pode ir de Águia Branca, tá? Pode ir de Camurugipe. Tem várias empresas para passagem. Irmão, vamos lá. Torcedor do Bahia precisa entender o seguinte. Não tem esse negócio de pedir ou não pedir passagem. Você tem um elenco. E a gente vê, na maioria dos times, Nelson, todo treinador tem seu time base. E ele não muda a essência do seu time. Tá, uma ou outra peça, às vezes, ele muda de acordo com a característica do adversário. Mas, por exemplo, o fato do atacante fazer 3 gols significa que ele tem que ser titular? A gente viu o Ratão ser titular em um jogo e não render tanto quanto no jogo que ele entrou e acabou ajudando contra o Botafogo, no Rio de Janeiro. Então, assim, isso acaba não sendo o verdadeiro parâmetro. É como o próprio Rogério diz e a gente entende. O torcedor, e hoje em dia a gente, Nelsinho, só tem um recorte de 90 minutos. Ele tem o recorde da semana toda de treino. O Lúcio, ele entrou em alguns jogos e não foi bem. Iniciou um jogo também, não foi muito bem naquele jogo do Fluminense lá. O jogo que ele fez o gol contra o Botafogo, ele fez menos ações coordenadas do que ontem.
Ontem ele participou de algumas ações coordenadas que ele mostrou entrosamento, mostrou lucidez. Inclusive no lance que o Arias acaba por finalizar num passe do Everton Ribeiro, o Lúcio faz uma jogada muito interessante na frente da área. O Ratão se atrapalha, volta nele, ele dá no Everton e Everton que rola. Exatamente. Então eu achei que ele está crescendo, pode vir a conquistar o espaço dele, mas é um bom sinal quando o atleta mostra que está evoluindo e que está entendendo a sincronia, a forma que o Bahia joga. Para ser justo com o torcedor que perguntou, Fabinho, Lúcio vai ter o momento dele. Se ele continuar evoluindo, entendendo o jogo e suas dinâmicas, vai chegar um momento que vai ser inevitável ele ser titular. Só que foi o que até o Rogério disse. Precisa que ele entenda, quanto mais treinado, mais ele entenderá os posicionamentos, os fechamentos de espaço, os espaços ofensivos a serem atacados. E eu disse hoje, eu estava conversando com o Vega Liber, que é o tio do Lúcio, ele trouxe até um coach do Uruguai para ajudar no fortalecimento da mente vencedora, que é importante. Esse tio também é bastante presente, né? Tá todo o jogo lá, sempre postando foto com o Lúcio. Ele já era um coach, mas ele trouxe o Vega Liber, que é o tio do Lúcio. É importante a presença da família, porque assim, como ele sempre morou com o Lúcio e a mãe do Lúcio, são irmãos, ele ter vindo com o Lúcio é um suporte de família, um laço, um vínculo interessante. E aí, o que é que eu estava conversando com ele hoje? Eu disse, se o corpo estiver funcionando e se a mente entender tudo que tem que ser feito, ele vai embora rápido. E outra, quanto mais ele entender as dinâmicas do Everton Ribeiro, melhor para ele será as ações ofensivas. Então, acho que assim, é um garoto, e ainda é um garoto, 21 anos apenas, Nelson, que tem muito a aprender, porque ele está vindo de dinâmicas diferentes, sistemas diferentes, até essa áurea, esse entorno de um jogo diferente do que é aqui na Bahia, do que é lá. Márcio, um questionamento que eu queria deixar aqui para tu e para quem tá nos assistindo. Cauli tem cadeira cativa nesse time titular do Bahia? Como é? Porque assim, se o cara não tá bem, se o cara não vive uma boa fase, apesar de que ele tá voltando a jogar bem, mas se o cara não vive uma boa fase, ele não pode ir pro banco? Ele não pode sofrer críticas? Como é isso? Porque essa foi a impressão que eu fiquei com ele defendendo o Cauli aí. Sabe, eu sou um grande fã do futebol do Cauli, mas eu sou um dos que diz que ele precisa pegar um banco aí, pelo menos precisava. Mas eu acho que faltou um pouco de medida aí na crítica do nosso colega, né? Assim, eu entendo o que tu estás falando, e aí eu também olho, talvez, pelo lado que ele esteja falando, que tipo assim, andam pegando muito no pé do cara, até mesmo quando ele tá jogando bem, entendeu? Tanto é que o pessoal tava dizendo, não, o outro cara lá da mesa, né, ele falou, olha, ele teve ações boas, ele foi participativo, ele tava no meio de dois volantes bons, que são os volantes do Botafogo, e mesmo assim tinha um grupo de torcedores que estavam ali xingando ele, vaiando. Então assim, o Cauli, claro, ele tem o espaço dele, e eu acredito que o espaço dele é muito mais pelo que ele fez em 2023, né? Mas, claro, que eu concordo um pouco com o teu pensamento, que é em relação a talvez cobrar mais, pedir mais dele, porque ele não vai viver só de histórias, né? O futebol você vive também do presente, né? E tem que ser o presente do Cauli hoje. Cauli. Não é um presente tão glorioso como já foi em outras horas. Sim, é exatamente isso. Eu acho que um jogador ele não pode ganhar a titularidade pelo que fez numa temporada passada, né? Eu acho que até você insistir nele, ele estando mal, é queimar cartucho. Mas enfim. Interessante ali ele falando sobre o Lúcio precisar de um coach, né? Pra manter a mente boa. Ele vai pegar o código. Tu sabe que eu sou um... Sabe que eu sou um grande inimigo de coach aí, né? Márcio. Mas aí, vamos lá, vamos para o que Ricardo, olha só, mas a gente já papeou demais em relação a essa questão aí do Cauli e do Lúcio, né? Esse pequeno momento do Lúcio aí na nossa conversa. Mas o que o pessoal chegou até agora aqui no vídeo, e eles estão querendo saber, é sobre a verdade do Talisca. Ele vem para o Bahia, qual é a relação hoje
lembramos que o Talisca já foi um grande jogador atuando pelo Bahia há anos atrás, lá atrás. Qual é a relação hoje Talisca e qual é a possibilidade dele voltar para a equipe tricolor hoje, Ricardo? Então, Márcio, essa conversa do Anderson Talisca de volta no Bahia surgiu ontem, né? Pelo que eu vi, pelo que eu pude dar uma pesquisada na internet, surgiu a partir de um vídeo de algum criador de conteúdo. Eu não vou citar nomes aqui, porque eu vi mais de um vídeo. Eu vi dois criadores diferentes sugerindo o Anderson Talisca como uma boa pro Bahia contratar. O que eu vi foi isso. E parece que a partir de sugestões de mercado, citando o Talisca, e, mais uma vez, esses dois não estavam dizendo que o Talisca vem para o Bahia, eles estavam apenas sugerindo ao Bahia a contratação do Talisca. A partir disso, começou a surgir outros vídeos, a surgir o boato de que Talisca estaria conversando com o Bahia, ou que o Bahia tinha interesse no Talisca, e que o Talisca tem interesse em voltar, e etc. E aí a gente não trouxe nada aqui ontem no CT da Bola, até porque a gente quis apurar antes. E durante essa apuração, Márcio, eu consegui parar hoje e, assim, sendo bem sincero ao torcedor, não tem nada. Não existe conversa. O interesse que o Bahia tem por parte do Talisca é tipo, ele é um grande jogador e existe interesse. Quem é que não quer o Talisca? Assim como o Bahia tem interesse em contratar o Cristiano Ronaldo, em contratar o Messi. Todo mundo tem interesse. Mas interesse de ir conversar, de buscar informações, não existe. Não existiu nenhum tipo de conversa, até porque o Talisca tem muito mercado, tanto lá no Oriente, como também na Europa. No time dele, por exemplo, ele talvez seja aí o segundo jogador mais importante atrás do Cristiano Ronaldo, por exemplo, né? Ele fez uma ótima temporada lá, né? Inclusive. Fez uma ótima temporada, inclusive nos últimos jogos jogou jogos completos, então assim, não faz sentido, né? O cara tá lá ganhando milhões e milhões de dólares, de euros, eu não sei. E não faz sentido essa conversa aí. Eu acho que apenas pegaram um gancho aí de algum amigo que sugeriu ele como uma contratação, então ventilando aí ele no Bahia, mas a verdade é que eu fui apurar e não existe nada. É isso, não existe Anderson Talisca no Bahia. Pois é, torcedor, olha aí. Você ouvindo, né? Muitas pessoas especulam demais. A janela de transferência tá aberta aí até o dia 2 de setembro, tá certo? E eu acredito que nesses últimos dias aí a gente vai ver muitas dessas especulações. Claro que a gente sempre tem o compromisso de trazer a verdade dos fatos aqui pra vocês. Mas eu tenho informação aqui, Márcio. Tenho informação aqui. Traz aí pra gente agora. Vinícius Júnior já é do Vitória. É isso mesmo, Márcio. Vinícius Júnior. Vai pra lá com isso, vai pra lá. Pois é, torcedor. Aqui a gente tem compromisso e respeito com você, trazendo as informações reais daquilo que acontecem de verdade, beleza? Se inscreve aí no canal, ative as notificações para você sempre receber conteúdos do nosso Tricolor. Tamo junto, daqui a pouco a gente volta. Deixa o teu like aí antes de fechar o vídeo. Até daqui.